Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise, na terça-feira, às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o Reinaldo e a Ana Ricardina. Nós vamos trazer o tema hoje, família, a base da sociedade. Será que a família é realmente a base da sociedade? Será que a nossa sociedade, para que ela seja bem-sucedida, ela precisa de uma família também bem-sucedida? Qual a nossa responsabilidade? Qual a responsabilidade do pai, da mãe? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Jorge, Ana e a todos que estão nos ouvindo. Bom, nós vamos começar aqui hoje. Esse tema, né, é um tema que a Edna Prudência, né, gostava muito, e a gente resolveu fazer uma homenagem a ela, né, que ela desencarnou. A família, nós sabemos que ela é a base da sociedade, né? E uma família doente, a sociedade está doente, porque a doença entrou na base. Mas muitas vezes as pessoas perguntam, por que você está falando isso? Porque, gente, se Deus, quando criou o homem e a mulher, se ele achasse que não seria necessário uma família, ele não faria união entre os dois. Por que Jesus veio numa família? É justamente para mostrar para isso. Se ele, o Salvador, né, veio numa família para mostrar a importância da família. Nós sabemos, né, que a doutrina espírita traz para a gente a mulher é sentimento. O homem é razão. E para que eu seja homem, para que eu seja mulher, eu tenho que ter os dois, razão e sentimento. Então, começa aí. Eu tenho que aprender com a minha mãe, sentimento. E eu tenho que aprender com o meu pai, razão. Mas tem que ser na medida certa, nem razão demais, nem sentimento demais. Tem que ser o equilíbrio, buscar esse equilíbrio. E uma coisa que eu deixo claro aqui, antes da gente começar esse debate que nós vamos fazer, é você que nos ouve, você pai, você mãe, você filho, você que está pensando em ter uma família, pensa muito bem, planeja bem. Porque nós espíritas sabemos a dificuldade que está hoje para você reencarnar. Está muito difícil. Né? Porque hoje as famílias, quando tem um filho só. Né? Extrapola, pulando de 2. Já parou para pensar que é justamente esse filho que você está criando que vai dar continuidade à sua família e que lá na frente você vai estar voltando nessa família que você começou a criar. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Né? Não é pensar que mundo eu estou deixando para o meu filho, que filho que eu estou deixando para o mundo. É começar a pensar, porque quem vai sofrer as consequências dos nossos atos, das nossas ações, somos nós mesmos. Então, se eu não eduquei direito os meus filhos não vão educar direito os filhos deles, e vai virar uma corrente. Aí lá na frente, chegou a vez do Jorge reencarnar novamente, vai vir onde? Na família desajustada que ele ajudou, né, que ele contribuiu. Então, vamos entender o nosso papel dentro da família. Vamos entender a importância de uma família. Porque quando nós chegarmos do lado de lá, ninguém vai perguntar para você assim, nossa, vem cá, para te pegar, ó, nossa, você deu o tablet de última geração para você, nossa, você deu a última geração de celular para seu filho, nossa, você deu uma Ferrari. Não. O que você fez com os filhos que eu te entreguei para que você ajudasse ele na evolução? Quais foram os dons morais que você tem? Porque nós não viemos aqui, gente, para ter, nós viemos aqui para ser. Nós não viemos aqui para acumular bens, porque nós viemos aqui para acumular virtudes, trabalhar as virtudes em nós. Eu desafio qualquer um ouvinte aqui agora, quando você viu passar o enterro, você viu um carro forte,
atrás acompanhando? Por acaso você viu o carro dentro da sepultura, o computador, o celular, o dinheiro? Não, ficou tudo aqui, porque nem o corpo você leva. Porque daqui você só leva seus atos e suas ações. Então, vamos pautar nisso aí, vamos começar a priorizar esses valores nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, porque é isso que é uma família. Família não é aglomeração, não. Ali estão os nossos acertos, os nossos desacertos. Estamos ali para um auxiliar o outro na evolução. Estamos ali para aprender e para ensinar. Então, isso que é uma família. Família perfeita vai ser difícil, meus amigos. Porque todas as famílias vão ter conflitos. Pois se eu estou num mundo de provas e expiações, dentro de um grupo onde eu estou com os meus acertos e os meus desacertos, como é que eu quero harmonia? Quem tem que trabalhar essa harmonia sou eu. E principalmente nós espíritas que temos conhecimento é que temos que trabalhar isso dentro de nós. Sim. Né? Nós sabemos. Se eu sei que eu estou ali para consertar, se eu estou ali para poder caminhar junto, se eu atropelar vai ser pior. Se nessa como irmão tá difícil, na próxima como pai, como mãe, como esposo, como esposa vai ser muito pior. Né? Então vamos tentar, gente. Vamos tentar, vamos pedir sabedoria a Deus, né? Vamos pedir a espiritualidade que envolva a nossa família, cura de bênçãos. Uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, palavra tem poder. Para de amaldiçoar as pessoas da sua família, para de amaldiçoar a sua família, abençoa. Abençoa que a bênção vem. Ao invés de você falar que meu filho é um depravado, não, meu filho é abençoado, meu filho é um ser de luz, o meu marido é um ser de luz, a minha mulher é um ser de luz. Comecem a falar isso. Tragam a luz para dentro da casa de vocês, porque as trevas já estão lá dentro, as trevas estão do lado de fora, as trevas têm maior facilidade, porque a luz para entrar é difícil, que a gente tem que bater na porta. Agora as trevas não. As trevas basta um pensamento que ela está lá dentro da sua casa. E se você observar bem aquela fotografia de Jesus batendo na porta, você vai observar que a porta só tem trinco do lado de dentro. Quem tem que abrir essa porta somos nós. Jesus não abre a porta para ninguém, não. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele não entrou no túmulo, não. Lázaro, vem para fora. Né? Ele fez Lázaro vir para fora porque era ele que tinha que fazer esse movimento, não era Jesus de entrar lá. É muito fácil Jesus entrar lá e tirar. Que esforço que o Lázaro ia ter? Nenhum. Ele tinha que ter o esforço dele também. Então, vamos valorizar essa família. Se nós queremos uma sociedade justa, se nós queremos uma sociedade boa, trabalhemos em nossa família, porque é dentro da nossa família que, se você conseguir vencer dentro da sua família, você está pronto para qualquer embate do mundo, porque ali, ó, você vai ter todos os embates que você vai ter aqui fora, você vai ter lá dentro. Os conflitos que você vai ter aqui fora, você vai ter lá dentro. Se você souber lidar com isso, você está pronto para lidar com qualquer problema. É muito sério isso. É muito sério, família. Pensa bem antes de constituir a sua. Faça um planejamento. Conheça a pessoa com que você vai se casar, a pessoa que você vai estar namorando. Conheça essa pessoa. Não ultrapasse as fases. Vem a fase do conhecimento, a fase do namoro, a fase do noivado, do casamento. Ah, isso é cafona, não é cafona, não. Você está conhecendo com quem você vai viver, porque muitos casamentos estão acabando aí, muitas famílias estão sendo destruídas. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. As pessoas, elas se apaixonaram, mas não tem amor. Porque se tivesse amor, elas estariam prontas para tudo. Ali é só mesmo paixão. Né? E paixão não dura para sempre. Paixão não dura para sempre. E a gente tem que entender isso. Então, comece a coisa da maneira certa. Né? Como diziam os antigos, não se coloca o carro à frente dos bois, porque quem puxa os bois é o carro. Emmanuel tem uma fala interessante, que ele fala assim que tem um ser humano que ele embeleza o seu jardim. Eu vou falar com minhas palavras, que eu não lembro direitinho. Ele embeleza o seu jardim, deixa lindo sua casa, deixa impecável a visão, mas ele não consegue endireitar o caráter do filho.
não consegue aproximar, não consegue dar amor, não consegue ensinar, né, essas questões do caráter, de amor mesmo, né, de encaminhar ele para a vida, né. E interessante que a família, a gente não está em nada de casualidade, vamos falar assim, não é nada por acaso, né? A gente tá tudo, nós estamos no lugar certinho, que a gente está reencontrando com os desafetos do passado, né? Todos nós temos problema na família, nós estamos falando de nós aqui, né? Todos nós Falando temos. de nós, para quem está Não ouvindo. existe, é o que eu falo, não existe família perfeita, gente. Família perfeita só em porta-retrato. Tá todo mundo ali rindo, feliz da vida. Mas vai por trás daquele porta-retrato, vai ali naquela comemoração ali que teve ali que tirar aquela foto linda, maravilhosa. Vai ver o que aconteceu lá atrás. Vai ver o que aconteceu ali. Porque eram amigos, né? A gente, eu não gosto muito de falar desafeto, assim, eu sou perseguidor. Porque são amigos. Para você, é um amigo. Em algum momento nós estivemos juntos. É por isso que Deus, com sua sabedoria, fez, né? Estudou, né? Como que seria que Deus também faz, vai fazer. Não, ele estudou primeiro, né? Planejou, ele fez planejamento. Mas peraí. Inteligente. Vocês eram amigos, por que vocês não vão voltar a ser amigos? Vai bater na pedra, até furar essa pedra, mas vocês vão voltar a ser amigos. Vocês não. Que a gente se conhece. Naturalmente, por nossa vontade, não nada forçado. Nada forçado. Porque nós nos conhecemos. A gente fala que não, nós nos conhecemos sim. A família, porque muitas vezes a gente fala, eu não gosto de fulano dentro de casa, de nossa casa. Mas se ele tá triste, a gente já sabe. Hoje, fulano não tá bem, não. Não é? Porque a gente conhece de verdade aquele que tá do nosso lado. Se a mãe tinha, foi, hoje, a casa hoje virou um pandemônio, porque a mãe tá, né? Repara pra você ver, a mãe é o pilar, né? A mãe é o pilar da casa. O pilar da casa. Se a mãe está triste, todos os filhos ficam tristes. E outro que a gente se ofende mais com um familiar do que com um estranho. O estranho fala uma coisa, você, deixa pra lá. Agora um familiar, você se tranca ali, você fica um mês na semana. Não é? Eu vi um dia uma frase na internet que eu achei mais barata. Que nós tínhamos que aprender com os cachorros. Porque o cachorro abana o rabo para os de casa e avança nos de fora. E nós fazemos o contrário. Nós abanamos o rabo para os de fora e avançamos os da família. E aí eu achei mó barato dele. Eu achei. E é isso mesmo, gente. E a gente tem que entender também os papéis de cada um dentro da casa, né? O pai, a gente tem a ideia errada, o pai é o provedor. Mas será que o papel do pai na casa é só ser o provedor? Ele não tem mais nenhuma outra responsabilidade? Não. O papel do pai é estar ali lado a lado com a esposa, ajudando a criar os filhos, dando educação moral para os seus filhos, tendo diálogo, não querendo impor, né, mas ensinar o caminho, e os dois têm que estar ali lado a lado, gente. Eu sempre falo isso, se Deus quisesse que a mulher fosse submissa ao homem, né, lá quando o Gênesis conta a historinha, ele teria tirado um dedinho do pé do homem para fazer a mulher. Não, ele tirou a costela. Qual o simbolismo disso? Lado a lado, os dois juntos, caminhando lado a lado. Ninguém tem que ser submisso a ninguém, não. Um tem que dar suporte para o outro. Um tem que apoiar o outro. O que eu mais vejo aí em famílias, a mãe corrige o filho, o pai vem e desautoriza a mãe. O pai corrige o filho, a mãe... Gente, que exemplo que a gente está dando para os nossos filhos. Nós esquecemos quem é que é o espelho dos nossos filhos. Os nossos filhos olham para a gente. Eles fazem, eles copiam o que nós fazemos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E parar com esse negócio. Né? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Amor demais, mimo demais, estraga. Aquela criança que você acostuma a dar tudo o que ela quer. Aí você fala, não, ela faz pirraça, você vai dar. Você está ensinando para ela que se ela fizer pirraça, ela vai dar. O dia que essa criança não puder ter aquilo que ela quiser, onde é que ela vai tirar? Ela vai fazer coisa errada, gente. Então, a gente tem que aprender, é bíblico. Não, não, sim, sim. Se a sua esposa falou não, você não tem que falar sim. Você tem que apoiar o não dela e vice-versa. Porque assim vocês estão educando. Assim vocês estão ensinando. Porque o que passou disso aí, gente, vocês estão deseducando a criança. Não pode apoiar a violência, mas tem que entrar na mesma raciocínio, né?
Se tiver que se abrandar, você pode abrandar, mas não pode, igual você falou, abrir a porteira e nem, Não, de jeito nenhum. nem também na violência. Né? Eu acho assim, as pessoas também têm que entender, né, gente? Corrigir filho é corrigir. Não é espancar filho, não. Não é impor castigos hediondos, não. Conversa, gente. Eu costumo falar com os meus amigos, né? E os filhos deles ficam invocados comigo. Gente, sabe como é que você educa? Corta aquilo que eles mais gostam. Adora um celular? Tem que fazer alguma coisa, fez não? Pega o celular, tá comigo. A hora que você fizer a sua obrigação, eu te devolvo o celular. A filha da minha amiga, ela foi para uma festa uma vez, chegou de madrugada em casa e o pai quase que acabou com a mãe por causa disso. A mãe chorou demais. Falei, minha filha, faz o seguinte, a partir de agora você vai fazer assim, ela vai ficar uma semana sem sair de casa, sem poder ir em festa, né? Ela vai ser para aula. Aí, e por cada vez que ela for chegando fora do horário que você combina com ela, é mais uma semana sem ir para uma festa, sem sair de casa. Essa menina quase me matou. E a mãe dela fez isso. Aí teve uma festa. Aí os colegas foram lá, porque a mãe dela trabalhava comigo. Pelo amor de Deus, Janete, deixa ela aí com a gente. Janete, ela vai. Eu só olhei para ela, né? Ela falou, não. Ô mãe, não. Eu falei, isso, é assim que educa. Aí passou. Na semana seguinte teve uma festa, ela deixou ir. Ela falou com ela assim, olha, 10 horas eu quero você dentro de casa. 9h30 eu tava dentro de casa. Mas ela não gosta de mim até hoje. Não. Ela não gosta de mim até hoje. Mas, gente, espancou? Bateu? Machucou? Não. Apenas educou. E é assim que a gente tem que fazer, é no diálogo, senta, conversa. Meu filho, isso aqui tá certo. Você acha bacana isso que você fez? Não. O que eu mais vejo aí, muitas vezes os pais são os primeiros culpados, porque eles apoiam as coisas erradas que os filhos fazem. Não pode, gente. E a gente sabe que o Espiritismo traz pra gente que, né, o menino, a criança, até os 7 anos é o período que a gente tem para ir corrigindo as imperfeições, porque nessa fase ele tá nos dois mundos, está em transição. Então ele vai trazer, né, tudo que ele tem de virtude e os defeitos que ele tem. É a hora de você ver, prestar atenção, né, nos defeitos e começar a ir podando ali, conversando, né, com exemplo também. Não adianta nada eu podar e eu dar mau exemplo pro meu filho, né? Eu tenho que entender que eu sou o espelho do meu filho. Meu filho vai se espelhar em mim. A gente tem que ter responsabilidade com isso. Certa feita perguntar a Chico, né? Qual a idade para começar a educar a criança em função da barriga? Gente, mas você começa educando a criança na barriga. O que quer dizer com isso? Antes mesmo de nascer, você já é podando. Vai ficar conversando com ela, olha, papai e mamãe é assim. Papai e mamãe não pode assim. Pode assim. E a Edna falava uma coisa muito interessante, né, um debate nosso, né? Porque eu perguntei para ela uma vez assim, aqui na mesa mesmo, né, eu perguntei, é tão difícil essa educação hoje? A gente olha assim, a gente falando, na teoria é fácil, eu chego em casa, não. Como fazer? Né? Como você vai fazer com que essas crianças de hoje, esses pais de hoje, que vão começar vai cuidar dessas criancinhas que estão vindo? A Edna me respondeu. Eles já estão vindo com 2 chips. Eles já estão educando os pais. Tem muitas crianças que já estão educando os pais, dando exemplos para os pais. A gente vê muito isso, né? Dando exemplo para os pais, como que você viver, como lidar. Ensina com o coração, né? As atitudes dela, as respostas com as dificuldades. Eles já estão vindo já, porque nós não estamos preparados mais. Nós despreparamos, né, como diz, né? Que nossos avós, nossos antepassados nos ensinaram. Né, como a gente é mais velho, né? E hoje foi desfeito. Tudo que foi feito lá atrás foi desfeito, porque ele é rigoroso demais. Meu pai, hoje eu não quero fazer isso com meu filho. Né? Não vou poder te castigo, porque eu passei por isso, foi horrível, gente. A gente tem que pensar assim, por quem eu sou hoje? Eu sou isso, sou aquilo, eu sou do bem ou sou do mal? Não, sou do bem. Poxa, se foi bom pra mim, vai ser bom, não vai ser bom pro seu filho? Lógico que vai. Eu vi um programa de televisão há pouco tempo, eu achei fantástico. Eles pegaram uma velhinha
E ela simulando que ela tivesse mal de Alzheimer, mal de Parkinson. E ela tentando comer, numa lanchonete, tentando comer, e as mãos balançando, entornava tudo, e todo mundo olhando, e ninguém fazia nada. Gente, do nada, uma criança levantou para ir. Quando ela foi levantar para ir, a mãe segurou. Quando a mãe segurou, ela soltou a mão, foi lá, sentou do lado da senhorinha e foi pondo a coisa na boca da senhorinha, foi colocando o refrigerante para ela beber e tudo. Aí, a hora que a mãe viu isso, a mãe foi, pegou e sentou do lado também. Aí nisso a pessoa veio, né? O que a pessoa fez, veio, né? Falar com ela, que era uma pegadinha e tal. Aí perguntou pra ela o que ela falou. Sim, eu fiquei emocionada de ver minha filha fazer isso. Ela falou, eu tô aqui chorando porque eu não imaginava que a minha filha era o que eu tinha que fazer e a minha filha, uma criança, fez. Ela me ensinou como agir num caso desse. E é isso que você falou. As crianças de hoje já são muito observadoras. São umas crianças hoje que elas uma inteligência muito grande. E a gente precisa disso porque nós precisamos de sair, né, desse nosso mundo velho, como a gente, né, da nossa criação, e entrar nesse hoje. Então tem que ter essa transição. Como é que vai ser essa transição? Um pouquinho de cada, né? É a dose. Nem muito do antigo, nem muito do novo. Tudo num consenso, tudo caminha, tudo flui. Tudo flui. Você falou aí há um tempo atrás, você falou sobre a pessoa que na rua é um anjo, né? Tem esse lado contrário também, porque muitas vezes a gente fala da gente, né? Porque a gente na rua, a gente é um cordeiro. Aí chega em casa tirando. E tem essa parte também da nossa falta de moral, também de educação, para poder a gente conseguir educar, igual você falou, os filhos ensinam, nesse ponto a gente que precisa aprender. Porque vem a casca, né? A gente se mostra uma coisa na rua e em casa às vezes a gente mostra outra coisa. Porque às vezes a gente acha que aqueles, não vou falar desafeto, mas aqueles desamores, vou falar assim, aqueles desamores, não é obrigação minha, mas é obrigação minha acertar com eles mesmo. Nós estamos aqui, eu sou um desamor de alguém e alguém é meu desamor. Então, nosso dever. Igual tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que pergunta se é uma missão ser pai ou mãe. Aí fala, além de ser uma missão, é um dever. Então, quer dizer, muita gente fala em missão, eu vim em minha missão, tal, como se fosse missionário. Não, é o nosso dever mesmo, né? É nosso dever cuidar, nosso dever educar, nosso dever também aprender. Nós estamos mais para aprender do que tudo, né? E falando em missão, eu escuto muito as pessoas perguntarem, consultarem, qual é a minha missão, Nossa missão é ser melhor, é ser melhorar. Melhorar moralmente, moralmente, né? Moralmente é o que nós precisamos. De dentro para fora, né? A gente sabe. Corrigir nossas dificuldades. Se a gente começar a fazer uma autoanálise, a gente vai entender o que a gente precisa de melhorar. Porque nós sabemos onde nós precisamos de melhorar. A gente fala muito em família. Quando você fala de sociedade, né? Porque é família a base da sociedade. Aí eu fico assim, pensando, né? É muito fácil dentro de casa. Você educar seu filho dentro da sua casa. Não põe o pé na mesa, não põe o pé na cadeira, não sei, então, não te responde mal. Mas você tem que começar a pensar como ele vive fora da sua casa. Porque muitas vezes, dentro de casa, é o contrário. Muitas vezes é um anjo. E fora de casa. E fora de casa não só com as garras de fora, né? Também. Sabe? Porque o sair do portão, aí que você tem que educar. Porque eu vejo, você falando, eu estava pensando dentro do ônibus, um coletivo, cheio. Se você não dá um exemplo para o seu filho de levantar, para o mais velho que você sentar, ele vai fechar os olhos, igual muita gente deve estar me ouvindo, que já deve passar por isso, ou fez isso também. Fechar os olhos e fingir que está dormindo. E seu filho vai fazer a mesma coisa. É tão bonito quando você entra, uma pessoa mais velha entra, o rapaz, quem seja, levanta, põe lá para sentar, chama, não, só pode sentar, eu estou tranquilo, tá, vou em pé mesmo, tá, não tem problema não. Aí, isso é um exemplo da sociedade. Você olha assim, você fala assim, nossa, que vergonha, eu podia ter levantado, passou por mim, por que eu não levantei? Sabe?
Esse é o exemplo, por isso para a sociedade, para a gente mudar, essa mudança tem que ser fora do seu portão. Eu sempre tive comigo isso quando eu entro no ônibus, né? Se tiver só aquela cadeirinha amarela vazia, eu vou em pé. Mas eu não sento, não. Porque eu não sento, gente. Em algum momento vai chegar alguém, vai precisar. Eu não sento. Então, eu sou assim, uma vez eu estava voltando do meu serviço, a gente estava cansado, trabalhei o dia inteiro em pé, não estava aguentando. Aí sentei, nem foi na cadeirinha amarela, não, na cadeira comum, sentei. Aí entrou uma senhora, quando a senhora entrou, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu vou ter que dar o meu lugar. Aí eu peguei, na hora que eu fui levantar para ela sentar, né, ela pegou e falou, eu não esqueço disso. Ela falou, meu filho, não. Eu tô vendo pela sua cara que você tá cansado. Eu tô vendo que você trabalhou o dia inteiro em pé, que você tá cansado. Eu tô indo embora, eu tô indo passear. Tô indo pro baile. Não, pode ficar sentadinha, não dá lugar, não. Pode ficar tranquila aí, porque eu tô indo passear, tô indo pra baile, você tá voltando do serviço. Né? Não justifica você levantar. Então tem pessoas que também têm consciência, né? Tem pessoas que têm consciência, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E que a Ana falou aí, que é o estranho, às vezes, nesse ponto de vista aí, o estranho não é gente pra gente, né? Às vezes a gente tem aquele egoísmo ali de casta, ali de família, só minha família que presta. Só a casa de Eurípides que presta, a casa espírita, ou só o meu trabalho que é bom. Então, aí, às vezes tem isso mesmo, né? Aí passou daquele grupinho ali, aí a gente já começa a torcer o rosto e tal, sendo que todos nós somos irmãos, né? Independente que seja, até uma pessoa que é, assim, uma pessoa que menos mal vista pela sociedade, vamos dizer, né? Um presidiário, vamos falar, em várias situações, né? A gente tem que começar a entender que todos somos irmãos, cada um está numa fase ali que está passando, como nós também estamos passando por uma fase, a gente tem que se dar as mãos, né? E se a gente for olhar bem, Jesus foi claro, gente. Quando Jesus ele institui a nossa família espiritual, ele quis mostrar que a família corporal ela falha. Muitas vezes aqueles laços ali extinguem nessa encarnação. E é difícil de ver isso? Não. Pai matando filho, filho matando mãe, filho matando irmão. As pessoas se matam por causa de herança. Você quer acabar, destruir uma família, deixa herança. Que é um matando o outro, é brigando, desentendimentos. Né? E muitas vezes, pessoas fora da nossa família, né, amigos, a gente se sente muito mais família com eles que dentro da sua própria família. Né? E Jesus deixou isso claro. Lá, quando Maria está lá nos pés da cruz, né, ele está lá, que ele vai e entrega a Maria para João, entrega João para Maria, que ali ele acabou de mostrar. João era o filho espiritual de Maria. Né? Ele que simboliza que ele mostra isso, que nós temos a parentela espiritual. Que essa parentela espiritual, ela vem da nossa família, vem com amigo, ela vem para poder ajudar a gente. Né? E o que é melhor, quando esses laços de amor que a gente faz dentro da família, porque esses laços de amor começam dentro da família. Gente, quando eles veem que a gente precisa, eles pedem para vir, para poder ajudar a gente. Quantos casos que a gente vê aí de espíritos que estão, como diz a Ana, top de linha, em mundos muito superiores, mas tem lá uma pessoa que ele ama aqui na Terra sofrendo, o que ele faz? Ele deixa o egoísmo de lado, ele volta para poder ajudar aquilo. Eu não posso. Enquanto ele estiver ali, eu não posso. Nós temos exemplo desse, Bezerra de Menezes, gente. Foi chamado para ficar com Maria. Quem de nós não daria o dedo, abraço, a perna para ficar com Maria? E ele não, enquanto tiver uma pessoa sofrendo aqui, ele quer ficar aqui. Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, né, Gandhi, quantas pessoas fizeram isso? Né, se doam por completo. E não pensa vocês que esse amor... Não, isso aí começou dentro das famílias. Eles vão conhecendo as pessoas e vêm para poder ajudar. Por isso a gente tem que trabalhar muito essa célula, porque essa célula ela é muito importante. Né? E uma coisa que eu sempre falo, no Livro dos Espíritos, o Reinaldo citou ali, que eu achei muito interessante, qual é o modelo e guia que nós temos que seguir? Jesus. O que nós temos que fazer? O que Jesus faz? Agora eu pergunto a vocês, Jesus teve dinheiro? Morou em mansão? Jesus andava de carruagem? Não, meus amigos. Jesus pregou o que ele viveu, o que ele pregou aqui, o amor incondicional. Virtudes. Foi o que ele fez.
Então, se ele é o nosso modelo e guia, a quem que nós temos que seguir? Infelizmente hoje, né, a gente fica triste que os jovens hoje estão seguindo seus ídolos, né? E se os ídolos tivessem um pouquinho de discernimento para ver o que eles estão fazendo, eles não fariam o que eles fazem. Porque quantos jovens aí vão para as drogas, para a bebida, né? Se matam. Por quê? Por idolatrar um homem. Idolatrar um homem. E os exemplos também, né, dentro da família, né? Tem umas questões que os psicólogos falam, né, que você está falando negócio de celular, por exemplo, né, que critica muito, é muito criticada na sociedade sobre as redes sociais, a violência e tal. Só que o mais, talvez o que mais pega aí é a educação, má educação que os pais dão, ou a violência que eles aplicam, né? Vou falar, nós aplicamos, que eu sou pai também, eu tenho que falar assim. Quando a gente aplica nos jovens, nas crianças, isso aí abre na mente dele, abre portas na casa mental para ele receber mais ainda violência nas redes sociais e tal. Então, quer dizer, quanto melhor a gente educar, mais ele vai ficar mais forte contra essa invasão que tem, né, que está dentro de casa, que é a internet, etc. Quanto mais base a gente der, melhor eles estão prontos para enfrentar tudo. Gente, Jesus foi claro, não se edifica uma casa, né, sobre a areia, né, mas sobre a rocha, que pode vir tempestade, pode vir vento, o que for, que nada derruba aquela casa. Se os filhos tiverem uma boa educação, uma educação moral séria, nada de ninguém abala. É uma fé raciocinada, né? A gente fala dentro do espiritismo, a gente sabe que tem a fé raciocinada. E aí a gente vê que isso aí vai evitando essas questões de suicídio, de idolatria, né? De perda de consciencial, que você vai para uns caminhos que você não tem nada a ver, né? Pelo meio, assim, ilusório mesmo. E a questão do suicídio é uma coisa séria, né? O suicídio hoje em dia, você vai falar até em criança, né? É uma coisa assim, eu tenho na família parentes, não só um, né? Que já teve óbito extermínio, e não é fácil não, gente, não é fácil não. Eles simplesmente, um com 19 anos, o outro foi 52 há pouco tempo, então, e teve um tico já idoso já, que teve nessa situação. E, assim, com respeito a todos, né, que tiveram a situação também, né, a gente tem que tentar conscientizar cada dia mais, porque a gente às vezes não percebe, né? A pessoa está do lado da gente ali, está passando por uma situação e às vezes não fala. Eu vi na rede social uma jovem, aí fala lá, 12 dias antes, não sei se vocês já viram, 10 dias antes, 5 dias antes, tá lá sorrindo, brincando e tal, um dia antes, rindo, tirando selfie, aí no dia seguinte ela tava com um problema. Igual você falou, só quem é da família que conhece o dia a dia. É o que a Ana falou, né? Se as pessoas tivessem amizade, se as pessoas estão com a sintonia bacana dentro de casa, quando você vê que a pessoa não tá bem, você sente que a pessoa não tá bem. Então a gente tem que ter isso, a gente tem que estar atento a isso, aos filhos, né? Tem que estar atento aos filhos para ver, porque, gente, a pessoa quando chega num ato desse, não é de uma hora para outra, não. Isso já vem de muito tempo. E eu acho que a gente, dentro da família, a gente tem que estar atento a tudo isso, as mudanças de comportamento dos nossos filhos, dos nossos pais, né? Ver essas tristezas sem um sentido aparente, né? A preocupação demais por alguma coisa, né? Vamos tentar conversar, se a gente não consegue, se aquela pessoa tem um bom relacionamento com uma pessoa fora da família, pede a pessoa para conversar, para puxar, para ver o que está acontecendo. Porque de repente com a gente da família a pessoa não consegue falar, se abrir, mas com uma pessoa de fora ela se abre. Então a gente pode fazer isso. Não tem receita, né, para isso, pronta, mas cada um dentro da família pode perceber alguma coisa e ajudar de alguma forma, né? Às vezes o comportamento, igual nós estamos falando, do pai ou do irmão, às vezes a pessoa não gosta, é uma pessoa que já é um pouco mais retraída, já leva demais para o coração algumas dificuldades, algumas ofensas, algumas palavras do dia a dia, né? Então
Às vezes a pessoa vai guardando aquilo, guardando, assim, creio eu que a pessoa que quer fazer o autoextermínio, ele acha que não tem saída para aquilo, que ele quer acabar com todo mundo O problema, né? o problema, ele não quer morrer. Porque acabar com o problema. Só que é o que eu falo, né? As pessoas que não acreditam na imortalidade da alma, né? Morreu, acabou. Aí se morreu, acabou. Se eu morrer, meu problema acabou. Mas tem. Tá vendo uma menina falar, ela tem esse problema depressivo, né? Ela fala que é uma dor. Que ela não sabe uma dor tão intensa, entende? Isso. É uma dor da alma, a dor do espírito, consegue, entendeu? Isso já vem do espírito, já vem de encarnações, coisa assim. Ela fala uma dor que dói, uma dor profunda. Aquela pessoa assim. Mas todo mundo consegue sair dessa. Ninguém vem para. Não sozinho, né? Não Tem que consegue. buscar ajuda, né? Mas não quer dizer que eu não vou conseguir. Isso não existe. Eu não vou conseguir. Eu posso conseguir com a ajuda. Eu tenho que buscar ajuda. Primeiro, Deus, né? E quem está à nossa volta vai inspirado, vai ajudar, vai estar com a gente. A gente precisa da companhia, precisa do Você falando nisso, a gente pensa assim, como Pedro não sentiu isso, né? Pedro. Narrando assim, você pegar a narrativa dele lá na hora que ele negou, tem uma passagem assim que fala assim, e ele olhou, e Jesus estava olhando para ele. Não com recriminação, olhando para ele. Eu sabia que ele ia fazer isso. Entende? Olhando, não, ele já estava preso, né? Ele olhou assim, Jesus olhando, o olhar de Jesus aí que queimou ele por dentro, matou, sabe? E ele entrou em depressão mesmo. Né? Quem lê o livro Boa Nova sabe que ele entrou em depressão. Jesus teve que ir até ele para, né? A culpa, né? Sentimento de culpa, né? Por isso que eu falo, né? A gente tem que, quando a gente traz esses assuntos de família, é justamente para isso. Trazer para as pessoas, né? Para ficar atento aos filhos, aos pais. Porque se perceber alguma coisa, a gente busca ajuda psiquiatra, com psicólogo, que seja com um padre, com um pastor, num centro espírita que você. O importante é você buscar ajuda. Né? Porque se tem algo errado na sua família, que está escapando das suas mãos, do seu controle, busque ajuda. Busque ajuda, você vai encontrar ajuda, porque Jesus foi claro, pedi e obtereis. Eu tenho certeza que se você fizer uma prece e pedir, meu Deus, eu não estou dando conta da situação, me ajuda, me ilumina, vai aparecer alguém, alguma coisa vai acontecer para poder trazer para você o que você precisa para poder contornar aquela situação. A gente tem que acreditar nisso, gente. A gente tem que acreditar que nós temos um Deus que é amor, um Deus que ama a gente incondicionalmente, um Deus que não castiga. Sempre a gente, vou me colocar no lugar, a gente que está com uma visão turva, não enxerga uma saída, sempre alguém do nosso lado, alguém que nos ama e tem essa saída. A gente acha que não tem, mas existe essa saída. Então a gente pode buscar ajuda que a gente vai encontrar. A ajuda vem, Deus provê a ajuda, mas a gente precisa de aceitar essa ajuda e procurar. E parar de achar que vai cair do céu a ajuda, né? Porque muitas vezes vai ser uma pessoa que vai chegar, vai te falar uma coisa, você vai ouvir uma coisa ali que vai te dar o estalo ali, que você falou, opa, era isso que eu precisava de ouvir. Né? Porque não pensa você que Deus vai descer de lá, vir, olha, meu filho faz isso, isso. Não. Deus socorre o homem pelo homem. Então pode ter certeza, ele vai colocar alguém que vai chegar até você numa conversa e você vai ouvir aquilo que você precisava para você poder enxergar. Porque quando é o que o Reinaldo falou, quando a gente está envolvido naquela situação, a gente fica cego, a gente não vê caminho, a gente não vê nada. Às vezes o caminho está na nossa frente, mas a gente não enxerga. Mas basta uma pessoa mostrar, que aí dissipa tudo ali, você consegue enxergar. Você vai falar, nossa, era isso mesmo. Mas para isso a gente precisa de ajuda, gente. Nós temos que viver em sociedade, nós não somos indivíduos, nós somos espíritos únicos. Mas nós não viemos aqui para viver isolados, viver sozinhos. Nós temos que viver em sociedade. E a nossa primeira sociedade é a nossa família. É ali que tudo é a base de tudo. Então, meus amigos, fica aí o recado, né? Nós chegamos aqui ao final do nosso programa.
E eu gostaria de agradecer aqui a presença da Ana, a presença do Reinaldo, Eu que agradeço. e agradecer a vocês pela audiência, né, por vocês estarem conosco. E uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cléia Rezende.